povo, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre o poder do feedback. Esse tema foi baseado no livro, né? Eu construí aqui um roteiro em cima dos principais insights, lições que o livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem, uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Esse livro ele foi escrito pelo Richard Williams. É um livro super didático, é um conteúdo extremamente importante e um livro muito fácil, uma leitura gostosa, você lê rápido. Então eu recomendo, pra mim todo mundo deveria sair da faculdade lendo esse livro. Super recomendo, vou colocar aqui a imagem do livro pra você ler. E o mais importante é que o livro, ele retrata sobre a importância do feedback, não só nas nossas relações profissionais, ou seja, impacta não só no seu trabalho, como também nas suas relações familiares. Então é um livro obrigatório, de leitura obrigatória para o pai, mãe, filho e qualquer profissional que quer ser bem sucedido dentro de uma organização. O autor começa introduzindo que o feedback ele tem uma importância, ele exerce uma importância em todas as relações interpessoais. Esse é o princípio básico que a gente precisa nivelar a todos aqui. O segundo ponto que o autor trata no livro, a gente precisa nivelar aqui como princípio básico, é que oferecer feedback eficiente é uma das técnicas mais poderosas de comunicação que existe. E segundo o autor, quando a gente desenvolve essa habilidade, porque é possível de ser desenvolvida, é treinável, dar feedback de uma forma eficiente é treinável, a gente, quando desenvolve essa habilidade, a gente estabelece uma relação de respeito, de confiança e de compreensão com a outra pessoa que está ali do lado. Pode ser o seu filho, pode ser sua esposa, pode ser o seu gestor, pode ser o seu liderado. O autor fala sobre 5 princípios básicos do feedback. O primeiro deles é a qualidade de qualquer relação, seja ela pessoal ou profissional. Ela depende da quantidade e da qualidade de feedbacks que cada indivíduo recebe do outro. Ou seja, o autor diz que se o feedback for pobre, a relação que você tem com esse indivíduo vai ser igualmente pobre. Se for um feedback crítico, ofensivo, assim também será a relação. Mas, se for um feedback positivo, a relação também será positiva. Segundo princípio básico do feedback, a cordialidade, segundo o autor, é um tipo fundamental de feedback. Ele fala aqui, por exemplo, você dar bom dia ao funcionário, você perguntar como que foi o final de semana, é um tipo de feedback relevante. Isso serve para colegas, colaboradores, isso serve para amigos e para familiares. Terceiro princípio básico do feedback, segundo o autor, contato visual é um tipo de feedback. Segundo o autor, quando você está conversando com uma pessoa e você não olha para ela está falando com você, você não olha para ela, você está automaticamente passando uma mensagem de que essa pessoa não é importante o bastante para você, para que você olhe para ela enquanto ela está falando. Ela é insignificante para você naquele momento. Ou ela não importa o suficiente a tal ponto de você parar o que você está fazendo e se conectar com ela, olhar para ela. Então, contato visual é um tipo de feedback. É importante. Quarto princípio básico do feedback. Algumas pessoas, por natureza, pelo seu perfil, elas demandam mais feedbacks que outras pessoas. Esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, eles são de alta manutenção. Então são pessoas que precisam de muita atenção e disponibilidade. O 5 princípio básico do feedback é: sonegar feedback a alguém é uma espécie de castigo psicológico. Então, se você passa semanas sem dar feedback para o seu funcionário, segundo o autor, você está oferecendo a ele um castigo psicológico. Então a gente precisa dar feedback para as pessoas, porque inclusive a sua inação, ou seja, a sua falta de ação em dar feedback é um tipo de feedback para o seu funcionário. O autor fala que existem 4 tipos de feedbacks: o feedback positivo, o feedback corretivo, o feedback insignificante e o feedback ofensivo. Segundo o autor, quando você precisa que o comportamento de uma pessoa mude, pode ser sua filha, pode ser o seu funcionário, a melhor maneira de você fazer com que essa pessoa mude esse comportamento é dar um feedback corretivo. Segundo ponto que o livro traz, a função básica do feedback positivo é reforçar um comportamento que desejamos que ele se repita. Se esse reforço não for dado, ou seja, quando a pessoa que você conhece, ela exerce um comportamento positivo e você não dá esse feedback para ela, ou seja, quando você não reforça, é muito provável, é muito possível que esse comportamento não se repita mais. Então, aqui ele desconstrói esse conceito de que, mas ela não tá fazendo mais que obrigação dela. Ela tá arrumando a cama dela, não é mais que obrigação. Ele tá fazendo o trabalho dele, é mais que obrigação, ele tá sendo paga para isso. Cuidado, porque é possível que essa pessoa pare
de fazer esse comportamento positivo pelo simples fato de que ele não está recebendo feedback. O autor fala no livro que às vezes o funcionário ele começa a ter um dado comportamento, começa a cair o desempenho dele porque ele quer atenção, ele quer feedback, ele quer reforço positivo. Ao longo do livro ele trata isso e esse conceito é muito importante. O autor do livro fala que dar um feedback insignificante é tão vago e genérico que a pessoa que recebe, ela não tem certeza do seu propósito. Eu já recebi várias vezes um feedback vago e genérico, inúmeras vezes eu pontuava isso, do tipo, mas o que você quer dizer com isso? Me traz um comportamento, me traz uma situação, para que eu possa entender as consequências, para que eu possa ter clareza do comportamento que eu preciso mudar. Diversas vezes eu pontuei isso em algumas das conversas, algumas das gestões que eu tive, porque é exatamente isso que o autor fala nesse livro. Se você está dando um feedback genérico, você precisa ser mais paciente. Estou dando um exemplo aqui. Mas qual foi o comportamento específico? Qual foi o contexto ali? Quais as consequências e impactos? E o quarto ponto que o autor também fala que feedback ofensivo desperta sentimento de desprezo e prejudica seriamente os relacionamentos. Porque esse tipo de feedback ofensivo, ele desvaloriza a pessoa que recebe e gera uma submissão. Coloca essa pessoa em posição de defesa, gerando revides agressivos. Então, quando você dá um feedback ofensivo, é alta a probabilidade da pessoa reagir com resistência. E quando a gente quer formar um time de alta performance, a gente quer que aquela pessoa performe mais, que ela aumente o potencial que ela tenha. Não é o que a gente quer dentro de uma organização. A gente não quer criar resistência, pelo contrário. O objetivo é que você, como gestor, extraia o melhor das pessoas, para que elas possam exercer o seu talento, o seu potencial. Eu lembro que eu falei no último vídeo? Performance é igual a potencial, talento, menos interferência. O que a gente quer? O que o gestor quer? Reduzir as interferências, reduzir os gargalos e aumentar o potencial, aumentar o talento. E resistência, criar uma resistência, é a mesma coisa que você diminuir o potencial daquela pessoa, daquele funcionário. O livro traz 4 passos do feedback positivo. Quais são esses 4 passos? Primeiro, qual é o comportamento, ou seja, o que a pessoa fez? Descreva um comportamento específico. Esse é o primeiro passo do feedback positivo. Segundo passo do feedback positivo, descreva as consequências do comportamento, ou seja, quais foram as consequências positivas desse comportamento dessa pessoa. Perceba que o autor, ele instiga que a gente seja extremamente específico ao dar um feedback. Descreva um comportamento específico. Descreva as consequências desse comportamento. Terceiro passo, como me sentiu, ou seja, descreva como você se sentiu em relação a esse comportamento que essa pessoa teve. Quarto passo do feedback, descreva por que você se sente dessa forma. Ou seja, qual é o comportamento? Quais as consequências desse comportamento? Como você se sentiu com esse comportamento? E por que você se sentiu dessa forma? Vamos dar um exemplo claro, aqui específico. O livro não traz esse tipo de exemplo, tá? Sou eu que estou trazendo, mas para ficar mais didático. Mariana, eu gostei muito do seu comportamento de procurar a pessoa, a fulana de tal, para tirar a dúvida sobre aquele e-mail. O fato de você ir lá proativamente procurar essa pessoa sem que eu tivesse te pedido, fez com que você otimizasse o processo. Então ganhou tempo, ao invés de esperar ela responder o e-mail com a dúvida, você já foi lá diretamente nela e perguntou. A gente ganhou tempo, otimizou o nosso processo. Eu me senti feliz, porque a gente precisa ser mais eficiente aqui no nosso time. A gente tem metas sobre isso e você sabe disso. Então eu me senti muito feliz com a sua proatividade em ir lá buscar resolver o problema, o seu senso de dono, de pegar para si o problema, sem esperar que eu lhe peça para fazer isso. Esse comportamento de ir lá falar com ela, otimizou o nosso processo, trouxe mais eficiência, reduziu o tempo do nosso processo. Isso me fez me sentir mais feliz, porque isso aumenta a performance do nosso time. Nós temos metas de aumentar a eficiência, de reduzir o lead time do nosso processo. Tá vendo aqui? Eu segui todos os passos que o autor propõe pra gente seguir. Então esse é um exemplo de como você dá um feedback positivo. O autor também fala quais são os 5 passos do feedback corretivo, ou seja, quais são os 5 passos para você corrigir um comportamento. Então o primeiro passo é você tentar dar um feedback positivo antes de qualquer coisa. Antes de você se propor a dar um feedback corretivo, ou seja, antes de você se propor a corrigir um comportamento, certifique-se de que você deu um feedback positivo antes. Ou seja, que você tenha reforçado um comportamento positivo daquela pessoa. Segundo passo do feedback corretivo. Segundo passo para você corrigir um comportamento. Faça perguntas cuidadosamente orientadas. Terceiro passo. Diga claramente, seja específico.
qual é a mudança necessária. Seja claro, diga claramente qual é a mudança necessária, qual é o comportamento que essa pessoa precisa mudar. Quarto passo para você corrigir um comportamento, você dar um feedback corretivo é aplique a disciplina apropriada. 5 passos é estabeleça um limite, ou seja, se o feedback corretivo não funcionar, com o nível adequado de disciplina, estabeleça um limite, um prazo. Vamos aqui dar um exemplo de um feedback corretivo, de como você busca corrigir um comportamento de alguém? O livro não traz esse exemplo, estou aqui apenas tentando ser mais didática e vou dar um exemplo aqui segundo o que o livro nos ensina. Já me certifiquei de que eu já dei feedback positivo para essa pessoa. Antes, primeiro passo, eu tenho que me certificar de que eu dei feedback positivo para essa pessoa. Se eu já dei, ok. Então vamos para o segundo passo, que é fazer perguntas cuidadosamente orientadas. Ou seja, Mariana, aquele comportamento naquela reunião sua de responder ao fulano de tal com um tom mais elevado, com aquele tom de voz, como que você acha que você respondeu e agiu daquela forma ali? Qual foi a sua visão, o impacto da sua fala para aquela reunião, como as pessoas reagiram e qual é a mensagem, qual foi a mensagem que o nosso time, né, você, o nosso time, passou através da sua fala. Como que você percebe a sua fala naquele momento? Ou seja, você traz a pessoa para que ela reflita, para que ela pense sobre aquela ação, aquela atitude. Após a pessoa falar, você diz claramente qual é a mudança necessária, que é o terceiro passo. Ou seja, bom, aquele tom de voz, aquelas palavras, a forma como você se posicionou é uma forma agressiva, é uma forma que é um tom que aqui na empresa, na nossa cultura, a gente não tolera, a gente não incentiva. Então é um tipo de comportamento que eu preciso que você mude. Então você pode manifestar a sua opinião, aquilo que você quer propor, porém você precisa trabalhar o seu tom de voz, a sua comunicação. Você precisa trabalhar para que você tenha uma comunicação mais assertiva e utilizar as palavras certas e o tom certo na hora da reunião. Tô dando um exemplo. E aí, você pode estabelecer a disciplina apropriada, que é o quarto passo. Ou seja, você pode estabelecer que você vai passar a acompanhar essa pessoa mais de perto para acompanhar o desenvolvimento dela, para acompanhar o comportamento dela nas reuniões. Se, por exemplo, o que precisa ser melhorado é a forma como ela se apresenta, a forma como ela expõe o seu ponto de vista nas reuniões. E aí você passa a acompanhá-la mais de perto. Isso seria um exemplo de disciplina apropriada. Você estabelece um limite. Se o feedback corretivo não funcionar, vamos atentar que é esse detalhe que o autor do livro fala. Se você der o feedback corretivo e ele não funcionar, com a disciplina adequada, aí você estabelece um limite. Olha, Mariana, nós vamos dar um prazo aqui de 3 meses. Você pode montar o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual com essa pessoa. No PDI, você define um prazo para que aquele plano de desenvolvimento individual aconteça. Então, nós vamos aqui dar um prazo de 3 meses para você desenvolver esse comportamento. Porque a gente entende que isso é algo crítico, que isso impacta não só na sua performance, no seu resultado, como do time também, na imagem da empresa que você está passando para os nossos clientes. Então, 3 meses é o prazo que a gente está te dando para que você aprimore esse comportamento. Então, estou dando um exemplo aqui do que seria os 5 passos do feedback corretivo. Esse tipo de feedback, segundo o autor, é um tipo de feedback mais difícil. E eu aqui trouxe exemplos do mundo corporativo. Mas, como o autor fala no livro, esses tipos de feedbacks, tanto positivos quanto corretivos, eles precisam acontecer nas relações familiares também. Na sua relação com seu amigo, com sua esposa, com seu filho. E muitos pais, muitos gestores, eles não desenvolvem essa habilidade, eles não treinam essa habilidade. E muitos acabam partindo para persuasão, para ameaças, para imposições. E aí o resultado disso não é legal, não é bom. Porque isso acaba gerando uma indignação, um sentimento de inferioridade ou de desqualificação na outra pessoa. O autor do livro ele fala 10 passos para você se preparar para dar um feedback. O primeiro passo é elaboração de um plano. Ou seja, reflita sobre o conteúdo que você deve dizer e o que você não deve dizer. Para daí, então, você dar o feedback com exemplos claros, exemplos objetivos, tendo sempre a solução na ponta da língua, sem deixar de levar em conta as necessidades e os desejos daquela pessoa que está sentada ali na sua frente. O segundo passo para você se preparar para dar um feedback, segundo o autor, tem uma abordagem específica. Ou seja, saiba o que de fato aconteceu, para que você possa apresentar exemplos claros, exemplos compreensíveis, sem ter que levantar suposições. Feedback tem que ser em cima de dados e fatos, comportamentos, não pode ser em cima do que você acha, do que as pessoas acham. E mantenha a objetividade. Terceiro passo para você dar um feedback:
Foque em comportamentos. Feedback eficiente não lida com personalidades ou preconceitos. Feedback eficiente, ele se concentra apenas em comportamentos específicos, comportamentos que podem ser analisados e mensurados. Quarto passo para você dar um feedback: escolha de local e hora. O autor do livro diz que você precisa ser ágil para dar o retorno do feedback. Não pode demorar muito tempo. Obviamente tem que ser em um local apropriado para isso. Então, extremamente importante a agilidade em que o retorno deve ser dado e em um local apropriado. O autor fala, então, que o ideal é que o feedback sobre o trabalho de alguém seja dado imediatamente, de preferência em um clima de pouca tensão. E muito importante, críticas nunca devem ser feitas em público. Você nunca deve expor ninguém ao dar um feedback para essa pessoa. Quinto passo para você dar feedback: equilíbrio entre o feedback positivo e corretivo. Tenha um equilíbrio entre o feedback positivo e corretivo. O autor fala que você precisa ser capaz, com a mesma agilidade e padrão de comportamento, em apontar erros e reconhecer acertos. É preciso contrabalancear os dois tipos de feedback. Sexto passo para você dar um feedback é dar feedback relevante, ou seja objetivo, mantenha a serenidade, permaneça calmo. Você não deve perder a cabeça ou exagerar quando você for dar um feedback. Ou seja, se você está naqueles dias em que você está prestes a explodir, não é um dia que você tem que dar um feedback para alguém. Dar um feedback para alguém, você tem que ser objetivo, específico, claro, mas acima de tudo e sobretudo, manter a serenidade, permanecer calmo. Tem que dar um feedback com respeito para aquela pessoa. O autor do livro fala uma frase que o aqui e o agora é mais importante do que o que já aconteceu. Então, a forma como você vai tratar essa pessoa aqui e agora é mais importante do que já aconteceu. Sétimo passo para você dar um feedback é utilização de técnicas eficientes, ou seja, vai direto ao assunto, estabelece contato visual, foca nas questões essenciais. Oitavo passo para você dar um feedback: estilo eficaz. Foco é a criação de uma abordagem pessoal na hora de dar feedback. Ou seja, não dê conselhos, a menos que a pessoa solicite. Nono passo para dar feedback: descrição de sentimentos. Você precisa se esforçar para expressar aquilo que você sente. Lembre-se de quem você está conversando do outro lado, a pessoa que você está conversando do outro lado é um ser humano. E a emoção é o que gera conexão entre seres humanos. Então, esforce-se para expressar sentimentos, aquilo que você sente. Décimo passo para dar feedback, décimo e último passo, é a capacidade de ouvir. Então, desenvolva a escuta ativa, encoraje a outra pessoa para expressar o seu ponto de vista. E escute, se esforce para escutar atentamente o que essa pessoa está dizendo. Faça perguntas que estimulem essa pessoa a se abrir ao diálogo. Duas lições que esse livro traz, que para mim me impactaram muito, que eu queria compartilhar aqui com você. Primeira delas: os líderes que são eficazes no trabalho, em geral, eles são eficazes primeiro em casa. Então, busque ser eficaz na sua casa, nas suas relações familiares, para que você seja eficaz no seu trabalho. Não é possível a gente separar ser humano do profissional. Nós somos um ser único. Nós temos espírito, alma e corpo. Se você não cuidar deles, se em casa não estiver legal, isso vai impactar no seu trabalho. Segunda lição que esse livro traz e que me impactou bastante é: a pessoa que está mais perto do problema é provavelmente quem está em melhor condição de propor uma solução prática e eficaz. Ou seja, ouça quem está na operação, quem está lidando ali direto com o cliente, quem está recebendo as reclamações. Ouça quem está na operação, quem está fazendo, quem está executando. Muito provavelmente são essas pessoas que estão ali perto do problema, que possuem a solução. É só você ouvir, é só você buscar e elas vão te dar. Por fim, eu queria trazer um exemplo. O livro traz um tipo de feedback que eu acho muito impactante, de relação de pai para filha. E é um tipo de feedback que eu vejo isso acontecer muito nas relações. Para mim, é uma das transformações que mais se paga esse livro, sabe? Se você ler esse livro e conseguir melhorar a sua relação com seus filhos, eu acho que já se paga por si só. Então, ele fala que existem 3 tipos de feedback de um pai para uma filha. Então, feedback sobre aparência, feedback sobre o que a filha faz e sobre como ela se comporta. E o terceiro é quem é a sua filha. E aí ele fala que se você usar o seu poder de pai para reforçar a aparência da sua filha, ela vai crescer acreditando que ela deve ser bonita para ser aceita, especialmente pelos homens. E aí o autor fala que caso você reforce mais o desempenho, ela vai crescer acreditando que ela deve fazer as coisas para ser aceita. E aí ela vai ficar obcecada em fazer
para agradar os outros, fazer para ser reconhecida, fazer para ser aceita. Esses dois reforços, eles são bons, mas se usados de maneira proporcional ao terceiro tipo de feedback, que se refere a quem ela é como pessoa. Ou seja, é importante que você fale que a sua filha é bonita e que ela faz as coisas boas, ela faz coisas boas, mas é igualmente importante você dizer que ama a sua filha e que aceita ela como pessoa. A sua filha, ela precisa acreditar que ela é uma boa pessoa, que ela tem valor para si mesma e para os outros. Eu achei essa mensagem, essa reflexão sensacional. É assim, enquanto você tá lendo, é de se emocionar, é muito impactante. E eu não podia deixar de falar aqui para te dar um pouco do gostinho da reflexão que esse livro traz e que esse livro propõe nas relações, inclusive na relação de um pai para uma filha. Então preste muita atenção nos tipos de feedback que você está dando para o seu filho, se isso reforça a crença dele, né, de identidade, de quem ele é, a crença dele de capacidade, a crença dele de merecimento. Será que você está criando um filho que cresce achando que ele precisa fazer para ser visto, para ser reconhecido? Né? Será que seu filho cresce achando que ele precisa de ter bens materiais para ser reconhecido? Ou será que o seu filho cresce achando que quem ele é, ele sabe quem ele é? Então, antes de ter, ele tem uma crença de identidade sobre quem ele é. Então, ele não precisa ter para ser reconhecido, porque ele sabe quem ele é. Então, é importante o filho crescer com uma ambição, vontade de conquistar e de realizar? Sim, mas isso não pode definir ele por si só. Ele não pode crescer achando que ele só vai ser reconhecido quando ele tiver um carro. Ele não pode crescer achando que ele precisa fazer um monte de plástica, ficar toda bonita, a sua filha, né, toda modelada, toda bonita para ser reconhecida. Não, ela precisa saber o valor que ela tem e quem ela é. Porque não é sobre a imagem, a aparência, não é sobre o que ela faz, é sobre quem ela é. Então a gente precisa equilibrar esses três tipos de feedback nas relações com os filhos e eu achei sensacional. Bom, a gente encerra por aqui o vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo tenha agregado pra você. Eu recomendo fortemente que você leia o livro, porque hoje o que eu falei aqui foi de forma superficial, é uma pincelada, é uma reflexão sobre os pontos principais que esse livro traz de reflexão, mas eu acho muito importante e convido você a ler esse livro. E depois me diga aqui nos comentários o que você achou, se você gostou do livro, eu recomendo que você leia. É isso, dê um joinha aqui, dê um like se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa ouvir, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.